Olá, amados amigos, irmãos. Hoje é a nossa segunda aula do nosso estudo sobre princípios, de como a gente interpretar a Bíblia. E hoje nós vamos estar falando sobre o princípio que, com o tema Deus fala, mesmo não tendo uma voz audível. Né? Eu gostaria de convidar a você no dia de hoje, para nós estarmos estudando a palavra, compreendendo mais as formas do comunicar de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Eduardo Neves, sou pastor da comunidade cristã Videira, que fica ali situada na rua Manuel de Freitas, número 43, no bairro Jardim Alvorada. Todas as quartas, às 19h30, e nós temos culto também aos domingos, às 19 horas, culto de celebração a Deus, o culto da família. E domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, estudo da palavra de Deus, estudo da palavra, escola bíblica. Nesses dias, a qual o Brasil está enfrentando essa crise do coronavírus, do Covid-19, nós estamos fazendo nossos estudos online. Então é um prazer ter você aí que vai estar prestigiando este estudo. Provavelmente a gente vai estar liberando já domingo pela manhã, para que você possa estar aí estudando a palavra de Deus na sua casa. Bem, nós vamos fazer uma oração. Também quero apresentar você, já está online aqui conosco, o nosso professor, que vai estar direcionando os estudos de hoje, o nosso irmão Nelson Cavalcante. E também está conosco também o presbítero Nivaldo Cavalcante, estará conosco também nesse estudo online. Eu tenho certeza que Deus irá se manifestar, Deus irá falar com os nossos corações e vai ser uma aula muito especial. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Amém. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor a aula de hoje. Nós queremos que estamos com o nosso coração aberto para ouvir a tua voz, meu Pai. E eu tenho a convicção e a certeza que o Senhor irá falar conosco. Use o nosso professor, o nosso irmão Nelson, que vai estar ministrando, compartilhando da tua palavra. Em nome do Senhor, dê para ele sabedoria também, dê para ele discernimento. Eu quero apresentar também o presbítero Nivaldo, que está conosco, em nome de Jesus, que essa aula possa ser uma aula produtiva, que possamos crescer, como diz a tua palavra, na graça e no conhecimento do Senhor. Seja conosco, ilumine as nossas mentes, o nosso coração, para receber da tua palavra de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Está com você a palavra, irmão. Então, boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, aí, principalmente nesses dias difíceis aí que nós estamos tendo, né, com o Covid-19. Mas Deus nos dá as possibilidades, né, de ainda estarmos nos reunindo, ainda estarmos falando um pouco mais dele, né, estudando um pouco mais sobre ele, né. Então que nessa noite nós possamos estar aprendendo um pouco mais de Cristo, né. Ou seja, Cristo está sendo formado um pouco mais nas nossas vidas. Fazer uma pequena recapitulação, né, do que já foi estudado nos domingos passados, só para a gente ter uma noção e depois a gente dá início ao próximo princípio e às próximas leis que a gente vai estar estudando. Né? Como eu tenho falado nos outros estudos, nós estamos dividindo entre um tempo falando sobre princípios, né? Que nos auxiliam, né, no estudo da palavra, e depois nós falamos sobre leis, né, leis que vêm também nos auxiliar a não cometer erros, né, na interpretação da palavra. Então, o primeiro princípio que a gente viu foi o princípio de ver Cristo na palavra. Né? Então, sempre quando a gente está estudando a palavra, nós temos que buscar ver Cristo, né, porque o próprio Jesus Cristo, né, em João 5:39, ele fala para aqueles escribas, né, que eles estavam examinando as escrituras, né, e que elas falavam dele, né, as escrituras que testificavam do próprio Cristo. Né. Então nós vemos esse princípio de ver Cristo na palavra, porque ela vai estar falando, toda palavra ela tem a centralidade de Cristo, ela busca nos mostrar essa centralidade de Cristo e a sua obra. Né. O segundo princípio foi o princípio do Espírito Santo, né? Nós sabemos, né, que o Espírito Santo ele foi nos enviado para nos ensinar, né, todas as coisas, né,
e nos fazer lembrar das palavras que Cristo tem dito, né? Ou da própria palavra que é a Bíblia, né? Para nós. Terceiro princípio, princípio de desejar, né? Viver pela palavra, né? O quarto princípio é o princípio da importância da comunhão, né? Então, em Apocalipse, né, nós vemos lá quando estava falando sobre as cartas às igrejas, nós vemos que em todas elas fala que nós devemos ouvir o que o Espírito diz à igreja, né? Então o Espírito Santo ele está ali falando à igreja. Então é importante que nós tenhamos essa comunhão, porque muitas coisas, muitas das revelações da palavra de Deus, elas são encaminhadas, elas são direcionadas à igreja, né? O quinto princípio, né, que a gente viu foi o princípio da revelação ou comunicação de Deus, né? Onde esse princípio se divide em dois, que é a comunicação geral, onde Deus ele se revela a todos através da sua criação, e a comunicação pessoal, que é que Deus se revela pessoalmente para as pessoas, né, regeneradas através da sua palavra e do Espírito Santo, né? E o sexto princípio que a gente viu no domingo passado foi o princípio da correspondência, né? Onde nós vimos, né, que a palavra de Deus ela tem correspondência com todo o ser tripartido do homem, né? Então a correspondência do corpo é a parte física, né, da palavra de Deus, né? A correspondência da alma é a parte das emoções impressas nos textos, né? E da parte do Espírito é que essa palavra ela foi soprada pelo Espírito àquelas pessoas que foram escrever ela, né? Então esse é o único livro, né, onde tem essa parte espiritual, né? Então esse é o único livro que pode falar ao nosso espírito, né? E agora nós vamos iniciar com o sétimo princípio, né? Que é o princípio que Deus fala mesmo não tendo uma voz audível. Vamos começar aí abrindo nossa palavra, a Bíblia, em Salmos 19, vamos ler os versos 3 e 4. Diz assim a palavra: sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então nós vemos que a palavra de Deus nos revela aí que mesmo não havendo palavras, né, não havendo linguagem ou não havendo um som audível, né, Deus ele se faz ouvir por toda a terra, né? Então esse é um princípio importante aí para nós tentarmos aí compreender, né? Estamos ouvindo um estudo da palavra, ouvindo a própria palavra de Deus, nós percebemos que às vezes aquele irmão está falando e alguma coisa nos compila no espírito, alguma coisa nos fala ao nosso espírito, né? E muitas vezes a gente sai daquele lugar maravilhado com aquela palavra que foi falada lá. E ali era um homem falando trazendo a mensagem de Deus, né? Então a gente vê que não era a voz propriamente de Deus falando a nós, né? Era um homem falando, mas porém a voz de Deus é como se estivesse sendo impressa em nosso espírito, aquela mensagem, né? Então a gente vai ver aí, em outras passagens aí também, que vai estar nos relatando sobre isso, que é esse princípio, né, de você às vezes ouvir a palavra de Deus e sentir no seu espírito, né, que Deus está falando com você, sendo que ali é um homem que está falando ali através do Espírito Santo, dando uma mensagem para você, né? Então muitas vezes a gente fica esperando, tentando fechar os nossos olhos, buscar ouvir ali a voz de Deus no nosso ouvido, uma voz audível, né? Mas nós não percebemos, né, que Ele está falando e falando através de outras pessoas, né, em nossas vidas, né? E se a gente não tiver preparado espiritualmente para isso, a gente acaba não conseguindo ouvir essa voz de Deus pelo nosso espírito, né? Nelson, pode falar. Só interrompendo você, isso é tão sério que você está falando,
preste atenção, é tão sério o que você está falando, que ao você falar, o que a gente percebe? Quando a pessoa ela vai para a igreja com expectativa de ouvir o homem, ela bloqueia para ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa ela vai para a igreja, ela vai estar, na verdade, assim, no templo, reunida com os irmãos, na expectativa do homem falar, ela bloqueia o ouvir de Deus. Ela bloqueia o ouvir de Deus. Porque quando Deus fala, é indiscutível, é perceptível o nosso espírito, a palavra sendo transmitida. E a pessoa que vai estar na frente, transmitindo a palavra, ela vai ser um instrumento de Deus. Né? Deus não vai estar falando ali, como você falou, de forma audível, né? Mas vai estar falando através do instrumento dele, através da sua palavra. Né? Então isso é muito interessante, que a nossa expectativa, quando formos para o templo, tem que ser de ouvir Deus, independente de quem estiver lá na frente. Porque tem muitas pessoas que às vezes não vai na igreja. Quem vai estar pregando hoje? Quem vai estar ensinando? Ah, o pastor não vai estar, não, então não vou estar, não. Como se o pastor fosse detentor, ou o presbítero fosse detentor, o professor fosse detentor, e às vezes esquece que a palavra de Deus ela não está presa a homens. Né? A palavra é espírito. Né? Então isso é muito interessante quando a gente percebe e tem essa compreensão de que Deus, ele fala independente de quem está lá, que a gente é apenas o instrumento de Deus para estar transmitindo a palavra. É isso? A gente tem que estar preparado, né, espiritualmente para isso, né? Que muitas vezes a gente vai para a igreja buscando várias outras coisas, né? Para a igreja, sim, para o templo, né? Porque igreja somos nós, né? A gente vai tentando buscar muitas coisas e esquece mesmo de estar buscando a Deus, né? Buscando mesmo o que Cristo tem a falar aos nossos corações. Mas continuando aí no princípio, vamos para Ageu. Lá vai ter 2 pontos interessantes, 2 termos, né? Ou 2 expressões que estão lá, que vai nos ajudar sobre isso, né? Ageu 1:12. Então ouviu Zorobabel, filho de Satiel, e Josué, filho de Zeuzadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como se o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então nós vemos aí 2 expressões interessantes, né? Que fala que o povo, ele ouviu a voz do Senhor, né? Então seria a primeira expressão. E a outra expressão... Na minha fala entenderam. Também. Atenderam a voz, entenderam a voz do Senhor. E uma outra expressão aí que é a palavra do profeta Ageu, né? Então nós vemos aí que muitas vezes nós podemos ouvir a palavra e não ouvir a voz de Deus, né? Então é isso que nós temos que ter esse cuidado, até que o pastor estava falando, né? Que muitas vezes o profeta está ali falando a palavra de Deus, mas como o nosso coração não está preparado para receber essa palavra de Deus, né, nós acabamos não ouvindo a voz de Deus. É o que muitas vezes tem acontecido, né? De nós irmos aos templos, né, nós irmos aos encontros, ouvir ali a palavra do Senhor através da Bíblia, né, mas não realmente ouvir a voz de Deus, né, essa voz que venha a nos transformar, essa voz que venha a nos mudar, né? Então pode acontecer isso. Forte. Então, isso é muito forte que você falou. Então nós vemos aí que o povo, ele ouviu a voz do Senhor através das palavras do profeta Ageu, né? E como que ele ouviu? Será que eles ouviram uma voz audível? E como é que a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor, né? Como é que essa voz de Deus ela é entendida por nós? Se a gente abrir Romanos 8:16, a gente vai ver como que essa voz ela é entendida por nós, né? Ela é ouvida por nós, né? Às vezes não é uma voz audível, né? Mas é uma voz que nos fala ao coração, né? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito
que somos filhos de Deus. Então tá aí a nossa resposta, né? Quando a palavra de Deus é nos anunciada e Deus fala a nós, nós conseguimos ouvir a voz dele, porque o Espírito Santo vai estar testificando ao nosso espírito esse falar de Deus, né? Então, muitas vezes a gente ouve a palavra, mas não consegue ouvir a voz de Deus, né? Porque o Espírito não está testificando. Porque muitas vezes a gente está passando, às vezes, por tantas tribulações, tantos problemas, que a gente acaba esquecendo realmente de entregar os nossos ouvidos espirituais, né, ao momento de estar ali ouvindo a palavra de Deus, né? Então o nosso espírito acaba não levando aquela impressão daquela palavra, daquele momento em que o profeta ali ou o irmão ali está anunciando para nós a palavra de Deus, né? Então a gente acaba deixando de ouvir a voz de Deus nesses momentos. Então nós temos que sempre estar buscando, né? No momento que estamos reunidos para estar na presença de Deus ali, até que Deus fala que Ele tem uma presença diferente, né? Quando nós estamos reunidos, né? Que fala que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei, né? Até porque nós sabemos que Deus é onipresente, né? Ele está em todo lugar, mas Ele mostra para nós que Ele tem uma presença diferenciada quando tem 2 ou 3 reunidos ali para estar compartilhando dele, vivendo dele, né? Então nós temos que nesses momentos estar preparados, né, para estar ouvindo realmente a voz de Deus, né, e que o Espírito Santo ele esteja testificando ao nosso espírito, né, essa voz, né, esse ouvir do falar de Deus em nossas vidas. Então agora a gente vai à quarta lei, que é a menção repetitiva. Se os irmãos aí tiver com aquela tabelinha que eu mandei para os irmãos, vocês podem estar consultando aí o que a gente vai estar falando aí no decorrer. Então a lei da menção repetitiva, né? Que é o quê? Deus, ele repete algumas verdades ou assuntos mencionados, né, na sua palavra mais de uma vez, né? E às vezes nessa repetição ele acaba acrescentando algo mais, né? Ele vem trazendo mais, vai clareando mais a sua revelação sobre aquele assunto. Um exemplo que a gente pode pegar é Gênesis 1 e Gênesis 2, né? O que Gênesis 1 e 2 ele fala? Gênesis 1 está falando sobre a criação. E Gênesis 2 também vem repetir novamente falando sobre a criação, né? Porém, ambos têm enfoques diferentes, né? Gênesis 1 nós vemos um enfoque no Deus Criador, né? Enquanto que Gênesis 2 nós vemos um enfoque em Deus como um Redentor, né? Outros exemplos que nós temos é a própria história de Jesus, né? Nós temos ali vários evangelhos que falam sobre a história de Jesus, né? Como Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos falam a mesma história, que é a história da vida de Jesus, porém também com enfoques diferentes, né? Trazendo às vezes algumas informações a mais para o nosso entendimento, né? Então nós vemos aí essa lei da menção repetitiva, né? Onde nesses livros, né, nesses 4 evangelhos nós temos a história de Jesus, porém aí com enfoques, com algumas coisas diferentes entre si que vem nos trazer mais revelação da palavra de Deus, né? Por exemplo, Mateus, né, nos fala de Jesus como rei, né? Marcos nos fala de Jesus como servo. Temos aí Lucas que nos fala de Jesus como filho do homem, né? E João como o filho de Deus, né? Então a história de Jesus ali sendo trazida em enfoques diferentes que vem nos trazer uma revelação maior num todo, né? Então nós vemos essa menção repetitiva aí da história de Jesus, né? Um outro exemplo aí para finalizar, existe vários livros, né, que acontece isso, né? Mas eu estou pegando aqueles que são mais conhecidos para a gente ter essa ideia dessa menção repetitiva.
Também um outro exemplo que nós podemos pegar é os Salmos 105 e 106, né? Que ambos eles falam sobre a história de Israel, né? Porém, o Salmo 105 ele vem falar da história de Israel do ponto de vista, né, de Israel, e o Salmo 106 vem falar de Israel com o ponto de vista de Deus, né? Então, essa que é a questão da menção repetitiva. Os irmãos têm alguma dúvida aí sobre essa questão da menção repetitiva? Não, deu para entender. Eu sempre falo que quando Deus ele fala de um assunto mais de 2 vezes na sua palavra, ele quer nos chamar a atenção para que possamos assim extrair algumas verdades de um texto, de uma verdade que ele já falou, mas que ele está reforçando, né? É como se Deus chamasse nós a atenção para aquele detalhe, para aquela repetição, para aquele texto que ele está tornando falar para nós. Então, é a forma da palavra ser mais exprimida no nosso coração. Agora nós vamos para a quinta lei, que é a lei da menção intercalada. A gente está vendo que a terceira, a quarta e a quinta lei, a gente observa que elas têm um certo relacionamento, que elas são praticamente como se fossem, por exemplo, essas 2 leis que eu vou falar, que eu acabei de falar, né, da menção repetitiva, e essa menção intercalada, nós vamos ver que ela faz parte um pouco dessa menção paralela da Bíblia, né? Então, o que seria a menção intercalada? Muitos irmãos aí devem conhecer como aqueles textos sanduíches, né, que é chamado de sanduíches, onde você tem um assunto iniciado num determinado ponto, depois vem um texto no meio ali que às vezes que parece para nós que não teria nada a ver com o assunto, aí depois, logo desse texto, vem a continuação daquele primeiro texto que iniciou, né? Então seria esse texto sanduíche. Aí a gente vai ver que geralmente esse texto no meio, ele tem muita importância nesse contexto desses 2 textos nos extremos, né? Então é um exemplo que a gente pode falando aqui. A gente não vai pegar ele para estudar, a gente vai pegar um outro. Mas, por exemplo, 1 Coríntios 12. O que fala 1 Coríntios 12 para nós? 12 é o que fala sobre os dons, né? Então, se a gente quiser estudar dons, o que a gente vai buscar? A gente vai sempre lá em 1 Coríntios, vai ser um dos primeiros textos que a gente vai buscar. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Um vai falar sobre os dons, né? Onde ele fala ali até sobre aqueles 9 dons espirituais. E o 14 ele vai direcionar mais aos dons de línguas, né? Que era um problema que estava tendo ali na igreja de Coríntios. Mas, porém, tem um texto no meio desses 2 capítulos, né? Que é o capítulo 13, né? Nós temos o 12 e o 14 que falam de dons, e o 13 que vai nos falar ali como se fosse de um outro assunto, que seria o amor, né? Que a gente até mencionou aí que a gente vai até falar um pouco sobre ele, sobre outras leis aí, a gente vai estar falando sobre esse capítulo 13. Mas nós vemos aí que seria esse texto, ou seja, essa menção intercalada, né, essa revelação intercalada, como se fosse um sanduíche. Nós temos o 12 e o 14 falando sobre dons, e o 13 que nos fala ali especificamente sobre o amor. Mas nós vemos que nós não podemos tirar o 13 desse contexto. Porque o 13 é onde ele vai nos trazer o quê? Ele vai nos mostrar ali uma realidade maior do que seriam os dons, né? Ele vai nos mostrar que nesse contexto, os dons, para serem usados na igreja, eles têm que ser usados no amor, né? Se a gente usar os dons por usar, sem ter a compreensão que eles têm que ser usados no amor, nós vamos estar fazendo várias confusões, né? A igreja vai estar passando por confusão e não realmente pelo o edificar de Cristo, né? Então nós temos isso,
que esse capítulo 13 aí de 1 Coríntios, né, ele vem para nortear essa questão dos dons na igreja, né? Que os dons ele deve ser usado principalmente em amor, né? Porque se nós não tivéssemos esse texto aí como se fosse o meio do sanduíche, o capítulo 13, nós poderíamos estar, às vezes, em confusão nas igrejas, né? Como a gente viu em Coríntios o que estava acontecendo, né? Estava havendo muita confusão em relação aos dons. Mas aí Paulo veio com esse capítulo 13 para mostrar, né, que os dons, né, para que funcione na igreja, eles têm que ser usados no amor, né? Então, essa que é um exemplo aí dessa menção intercalada, ou seja, desses textos sanduíche na palavra aí de Deus. Agora um texto que a gente vai usar para estudo vai ser Marcos 11. Vamos abrir Marcos 11 para a gente ver essa questão da menção intercalada ou dos textos sanduíches, né, como são comumente chamados. Marcos 11. Vamos ler do 1 até o 21. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumento, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumento preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e os desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumento? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumento sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem, o rei de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como foste, já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aí eu quero que os irmãos prestem atenção nessa parte do texto. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, achariam alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covis de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas, e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoou secou. Então vamos parar por aqui. Então vamos entender um pouco o contexto da história, né? Então o que esse texto está nos falando, né? Ele está nos relatando a chegada, a ida de Cristo, né, até Jerusalém, né? E nos fala que Cristo ele foi a primeira vez ali montado naquele burrinho e chegou no templo, né?
E o templo nós sabemos que é a casa de Deus, né? E ele chegou nesse templo, olhou, viu tudo ali e foi para Betânia, voltou para Betânia. Aí a gente vamos compreender dessa maneira. Você chega na sua casa, irmãos, entra adentro da sua porta, olha de um lado, olha para o outro, e sai e vai para um hotel. Então, isso daí nos mostra alguma coisa um pouco estranha, né? Então, mostrando que tinha alguma coisa ali que não estava agradando o dono da casa, né? Então, Cristo seria o dono da casa, né? Ele mesmo fala que a minha casa será casa de oração, né? Então, nós vemos que tem alguma coisa estranha. Só que nesse meio do caminho de falar dessa história aí, nós vemos como se fosse um parênteses, né? Que agora Jesus, a Bíblia vai nos contar a história ali de Jesus com uma figueira. Então mostra como se fosse um parênteses. Às vezes a gente pensa que se a gente tirar esse texto ali daquela parte, parece que não vai mudar nada, né? Porque o texto vai continuar falando de Jerusalém, né? Que ele voltou em Jerusalém, começou a brigar ali com o pessoal no templo, né? Começou a derrubar as coisas e parece que tem uma continuação lógica sem ter esse texto. Mas aí a gente vai ver que esse texto ele também tem essa característica, né? Dessa menção intercalada, ou seja, dessa menção sanduíche, né? Como é mais conhecido. O porquê? Porque ali ele vem nos trazer uma revelação da palavra de Deus, né? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Sendo que na própria palavra de Deus fala que não era tempo de figos, né? Por que ele amaldiçoou? Por que será? Aí nos leva a pensar um pouco. Por que será que ele amaldiçoou, sendo que a própria palavra de Deus fala que não era tempo de figo? Por que será que ele deu essa maldição para aquela figueira? Aí a gente tem que recorrer um pouco no conhecimento geral, né? E no conhecimento geral, alguns estudiosos já estudaram isso e descobriram que naquelas localidades a figueira, ela dá o figo primeiro e depois dá as folhas, ou concomitantemente, né? Ou dá o figo junto com as folhas, né? Então é isso que vem nos mostrar. Então vamos prestar bastante atenção para a gente entender essa revelação aí dessa figueira aí no meio dessa ida de Jesus até o templo em Jerusalém. Então, como a figueira ela dá o figo antes, ou até mesmo junto com as folhas, quando Jesus olhou para aquela figueira, então o que ele pensou? Está cheia de folha aquela figueira ali, então provavelmente vai ter fruto lá, porque é normal que quando a figueira está com folha, ela tenha fruto. Só que aí ele chegou até essa figueira e viu que não tinha fruto. Então, o que nos revela essa passagem aí, como se fosse esse parênteses aí nessa passagem? Nos revela o quê? Que Deus, que Cristo, ele chegou ali no templo e viu o templo ali todo por fora, ali como um templo mesmo, como sendo o templo, a casa de Deus, né? Mas quando ele adentrou lá dentro, ele viu que não era o que se expressava por fora, né? Porque lá estava cheio de cambistas, o pessoal estava vendendo, fazendo ali da casa de Deus, né, o que seria a casa de Deus, o comércio, né? Então, o que a gente aprende aí com essa questão da figueira? A figueira ali, ela tinha aparência, ela aparentava, né, alguma coisa que ela não era, né? Ela aparentava que teria fruto, porque tinha folhas, mas não tinha frutos, né? Então, às vezes, é muito melhor a gente não ter frutos do que aparentar ter frutos e não ter frutos, né? Porque muitas vezes na nossa vida cristã, quando nós passamos por algumas dificuldades, ou às vezes trabalho de Deus em nossas vidas, é normal, às vezes, a gente ficar um tempo sem ter frutos, né? Mas não é normal a gente aparentar ter frutos e não ter o fruto, né? É normal, às vezes, com as dificuldades, com Deus trabalhando em nossas vidas, nós passarmos algum tempo sem fruto. Mas o que não é normal é você estar aparentando ter muitos frutos e
quando Cristo chega até você, vê que você não tem fruto nenhum, né? Então era o que estava acontecendo ali no templo em Jerusalém, né? Era um templo todo formado como um templo por fora, mas quando se entrava lá dentro, ele não espelhava o que era por fora, né? Então nós vemos que esse texto intercalado aí da figueira, ele vem o quê? Nos ensinar os acontecimentos de Cristo ter entrado no templo a primeira vez e saído para Betânia, né? E na segunda vez ele veio a repreender todos que estavam ali no templo, porque o templo dele não estava sendo usado de maneira adequada. Então é esse ensinamento que vem nos trazer esse texto intercalado, né? Então a gente vê que essa menção intercalada, ela é muito importante para nós aí também, nos contextos aí dos textos da Bíblia, né? Nelson, essa passagem que você falou agora, explicando da figueira, eu comentei um tempo atrás com uma amiga minha e fiquei de perguntar ao pastor e acabei esquecendo. Eu tinha essa dúvida, eu falei assim, nossa, mas por que amaldiçoou? Nossa, Deus é... Nossa, que nervo é esse? Tipo, não era nem época, e por que fez isso? Eu fiquei questionando, aí eu falei assim, eu vou perguntar ao pastor. Então nós vemos aí que essa figueira é uma tipificação do que estava acontecendo em Israel, né? Que ele estava ali bonito, frondoso por fora, né? Mas que por dentro realmente não estava fazendo a vontade de Deus, né? Então foi essa tipificação que veio ali esse texto. Às vezes parece um texto que está fora do contexto, mas não, ele vem para nos auxiliar a entender os acontecimentos daquele contexto, né? A gente vai ver isso sobre a questão da aparência, quando João ele escreve as igrejas, né, do Apocalipse, né, igrejas que aparentavam ser uma coisa, principalmente a de Laodiceia, se não me engano, né, e Deus fala com essa igreja que conhece as obras dessa igreja, que essa igreja ela não era nem fria nem quente, mas era morna, né? Essa igreja ela se achava que era rica, mas era pobre, né? Era cega, era nu. Então, assim, o problema da aparência é uma coisa terrível. Como eu disse um domingo na escola bíblica dominical, sobre a questão. Às vezes a pessoa ela até consegue imitar o espiritual. As pessoas conseguem imitar o espiritual. Hoje você vê várias cenas de crianças pequenas e adultos pequenos imitando, tendo uma aparência de espiritual. Você olha para aquele culto e você, às vezes, até tem a compreensão que, poxa, que culto espiritual, porque aparentemente há línguas, né, estranhas, ou ao falar de línguas estranhas, ao movimento, ao quebrantamento e etc. Né? Às vezes tem cultos, tem aparência de espiritual, mas na verdade são cultos secos, são cultos frios, né? São cultos sem vida. Então, às vezes as pessoas elas imitam, elas têm aparência de ser espiritual, elas têm aparência de ser cristão, mas no seu dia a dia ela mostra tudo diferente. Essa igreja ela dizia que era rica, mas para Jesus para o Senhor, ele estava falando, não, você está dizendo que é rica, mas você é pobre. Essa igreja, ela dizia que enxergava, mas Jesus falava para ela, você está cega. Então, ela tinha aparência de que estava viva, mas estava morta. Então, tem gente também que na igreja é assim, na comunhão dos santos, que tem aparência que está vivo, mas está morto. Tem aparência que é espiritual, mas está sem vida. Então, quando Jesus ele olha para aquela figueira, fazendo essa contrapartida, mostrando a situação do templo de Israel, que quando ele chega no templo, e ele percebe que o templo não era nada daquilo que as pessoas às vezes achavam, né? As pessoas iam para sacrificar, as pessoas iam para cultuar, para oferecer o culto, mas na verdade, o que estava acontecendo, a real situação desse mover desse povo, era um povo que estava fazendo da casa de Deus, como diz o texto aqui, estava transformando, né, a casa de Deus em covis de salteadores. É aquela passagem aqui de João 10, né,
quando as minhas ovelhas ouvem a minha voz e que não ouvem a voz do lobo, do salteador, né? Então, dentro da casa de Deus, ele estava transformando a casa de Deus em covil de quê? De gente que estava salteando, salteadores, quer dizer, roubando, né? E eu não vou parar aqui para continuar, o que a gente tem visto no cenário, não vou falar só do Brasil, mas do mundo, como as pessoas têm feito do templo um lugar de negócio. Eu não vou falar aqui, adentrar da doutrina da prosperidade, eu não vou adentrar aqui onde as pessoas têm usado da fé das pessoas para se promoverem, para ter lucro, obter vantagem. Eu não vou entrar nesse assunto, mas é muito claro esse texto, que se olha para algumas reuniões, tem aparência de espiritual. Pessoas choram, pessoas até sentem na pele o arrepio, como muitas pessoas falam, né? Mas ali não há vida, ali não há vida de Deus, ali não há poder de Deus, não há graça de Deus. Então, como você falou, Nelson, a aparência é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível. É melhor não ter frutos do que aparentar ter. Essa frase vai ficar na minha cabeça. É melhor não ter frutos do que ter a aparência que tem, né? Que é uma coisa terrível. E como o senhor citou aí a própria igreja em Laodiceia, né, ela nos mostra isso também, né? Aquela igreja que não era quente nem fria, né? Era uma igreja morna, né? Então, para Deus, ele preferia que ela ou fosse quente ou fosse fria, porque se ela fosse fria, tinha como Deus tentar recuperar ela, né? Trazer ela de volta, né? Ao estado quente. Mas ela morna é aquela igreja que acha que tem tudo e não precisa mais de Deus, e Deus está fora, né? Da própria igreja, está batendo a porta dela, né? Então, por isso que é melhor, em algumas situações, você estar sem frutos do que você tentar parecer que está com frutos e não tem frutos, né? Então, antes você deixar o trabalhar de Deus mesmo e mostrar que realmente você naquele momento você está passando por dificuldades e que não vai produzir fruto algum, do que você tentar aparecer para os outros, falar, eu sou cheio de fruto, mas realmente por dentro não está tendo fruto nenhum, né? Então, é isso que a gente vê nessa passagem. Mas essa passagem em si, eu quis pegá-la mais como um exemplo dessa menção intercalada, né? Esse texto sanduíche, como é falado aí de maneira corriqueira aí, pelos estudiosos aí da palavra de Deus. Agora a gente vai entrar na sexta lei, para a gente estar encerrando, que é a lei da menção concentrada. Aí muitos estudiosos gostam de usar como lei da menção completa, mas eu prefiro usar ela no formato de lei da menção concentrada. Por quê? Porque nenhuma menção da palavra de Deus ela vai estar completa em si, né? Porque se ela estiver completa em si, a gente não vai precisar do restante da palavra de Deus, né? Então a gente tem que entender que todas as porções aqui escritas, ela depende do restante todo da Bíblia, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. Mas que existem algumas porções da palavra de Deus que, às vezes, ela vem de uma maneira concentradas em determinados livros da Bíblia ou em determinados capítulos de alguns livros, né? Aí a gente vai ter como exemplo alguns. Por exemplo, 1 Coríntios 13. Está concentrado o amor, né? Então ali vai estar falando os principais pontos do amor. Não quer dizer que vai ter só naquele texto falando sobre o amor, né? Que a gente já viu em aula passada, né? O primeiro registro da palavra amor na Bíblia, né? A primeira menção, quando a gente está estudando a lei da primeira menção, que é lá em Gênesis, né? Quando fala de Isaac, e quando fala de Abraão e Isaac, né? Ali nos fala do amor de pai, né? A primeira menção do amor nas Escrituras, né? Mas, de uma forma concentrada, a gente vê o assunto amor em 1 Coríntios 13, né? E também em 1 Coríntios 15, nós vamos ver ali de uma maneira concentrada o quê? O assunto sobre a ressurreição. É que nem eu falei para os irmãos, não é que somente lá que vai ter falando sobre a ressurreição, mas lá que encontra-se de uma maneira concentrada esse assunto, né? E às vezes quando a gente vai estudar, é até interessante que a gente comece por esses capítulos. A gente vai estudar por ressurreição,
começa por 1 Coríntios 15. Vai estudar sobre amor, começa por 1 Coríntios 13. Né? Então a gente vê que em alguns livros está essa concentração de algum assunto. Né? Por exemplo, Hebreus 11 nos fala sobre o quê? Nos fala justamente sobre a fé. Né? Então ali a gente tem a concentração do assunto da fé em Hebreus 11. Né? Então isso que é a menção concentrada. Né? Isso que é essa sexta lei, né, que nós estamos estudando, que fala sobre a menção concentrada. Alguns assuntos da palavra de Deus, às vezes, estão concentrados em alguns textos da Bíblia ou em alguns livros da Bíblia. Né? Então, isso que seria essa lei da menção concentrada. E a gente encerra a aula por hoje, né? Um dos motivos aí que às vezes o pessoal, às vezes, até no nosso dia a dia aí, né, a gente vem acompanhando, isso eu falo porque é uma convivência minha, né, como eu já compartilhei com o pastor aí, a situação aí. Às vezes tem algumas situações, algumas comunidades ali, que às vezes acreditam mesmo somente na caridade, né, somente nesse amor, e aí a gente tem que frisar que isso aí não é tudo, né. A gente não pode focar somente na caridade, né? Mesmo porque é uma das coisas mais importantes, né? A própria palavra diz que de tudo aí, eu poderia falar a língua dos anjos, dos homens, né? Mas sem a caridade, sem o amor, de nada serviria, seria como um sino que tinha, né? Mas às vezes as pessoas, como o Nelson disse no princípio do estudo aí, pega isso aí e gruda, né, e faz disso aí uma doutrina, né, então assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu me importo com fulano, me importo com ciclano, e acha que por aí sim se garante a vida eterna, por aí se garante a salvação, né. Então a gente tem que entender também que são outras coisas, né, mas que não adianta a gente ter essa caridade, ou seja, como o Figueira, né, aparentar ter essa caridade. Na verdade, né, dentro da gente, e a intenção, né, por mais que seja para todos verem, né, a Bíblia diz que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber, ou vice-versa, né. Então, às vezes, a gente quer mostrar para as pessoas, né, o que a gente não é, né, como aquela figueira. Então, é bom frisar, né, essa situação. Não sei se fui claro, não sei se, né, os irmãos quiserem completar alguma coisa, né, com algum parecer, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, né? Como o Nelson diz, uma coisa completa a outra, né? Vem ali um trecho no início, lá no final, e aí tem um sanduíche ali para completar. Então, o mais importante, né, que é o recheio do bolo, né, Nelson? O que Nelson falou aí, sobre... A gente vê muito isso aí hoje em dia nas igrejas, né? Sobre essa questão da pessoa aparentar, né? Ter frutos, né? E acabar que ela não tem esse fruto, né? Aí é tipo uma falsidade, né? E a gente vê que a pessoa às vezes acaba até mesmo, né? Deus nos revela, e a pessoa até nos seus testemunhos ela mostra, né? Que na verdade aquilo que ela dizia ser muito espiritual e ter muito fruto, na verdade acaba no seu testemunho mostrando que não é nada disso, né? Que ali ela estava com essa figueira, né? Que tá sem, tava tipo falseteando, né? O seu espiritual, mas na verdade não estava tendo fruto nenhum, né? Então, hoje em dia acontece muito isso nas igrejas, né? Tem muitos irmãos aí que transmite assim uma falsa espiritualidade, né? E acaba ela mesma se enfraquecendo e saindo e largando até a Cristo, né? E voltando até para as coisas carnais do mundo. É o que está acontecendo muito hoje. Então, a palavra de Deus, ela sempre é sempre autêntica e sempre está nos mostrando o que está acontecendo agora, né? Nas igrejas, né? Assim como foi na igreja de Laodiceia, hoje acontece muito isso em muitas igrejas, nos dias de hoje.
É só isso que eu queria dizer, né? A aula foi boa, eu gostei, né? E esclareceu muitas coisas para a gente. Nelson, a aula foi muito assim, abençoada, né? Aprendemos muito, crescemos muito, e a gente percebe aquilo que você falou na aula passada, que a palavra de Deus tem um pouco aqui, um pouco ali, e vai agregando valores, vai agregando princípios, vai agregando conhecimento na nossa vida. Mas uma das coisas que falou muito comigo hoje foi sobre a questão que às vezes nós ouvimos a palavra, mas não ouvimos a voz de Deus. Isso está martelando a minha cabeça, porque tem muitas vezes a gente vai para as nossas reuniões, ouvimos a palavra. É por isso que tem muitas pessoas que falam bem assim, a palavra foi boa, mas só que não ouviu a voz de Deus na palavra. Né? Ouviu apenas a palavra, mas não ouviu a voz de Deus. Então, eu percebo que Deus toma a nossa atenção, não apenas para ouvir uma boa palavra, mas ouvir a voz dele na palavra, se revelando para nós. E uma das formas de Deus falar conosco, de nós percebermos e de nós ouvirmos a Deus, é o texto que você leu, que vai ser o meu texto áureo desta aula, em Romanos capítulo 8, 16, a qual diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não tem como Deus falar conosco se não for no Espírito, né? Lógico que quando Deus fala no Espírito, as nossas emoções, parte do nosso corpo vai sentir, como eu acredito que um é formado de corpo, alma e espírito, né? Lógico que as outras reações do nosso corpo, da alma, vai sentir o manifestar da palavra, mas Deus, ele se comunica no nosso espírito. No nosso espírito. O Espírito de Deus comunica no nosso espírito. Então, a minha oração agora, a partir de agora, é: Senhor, eu não quero apenas ouvir uma boa palavra, eu quero ouvir a sua voz na palavra, né? Que é diferente. Então, e outra coisa entendemos também é sobre a questão da repetição, do princípio da repetição. Quando Deus repete o mesmo texto, a mesma verdade em outro texto, ele quer não apenas nos chamar a atenção, né, mas ele quer também dar base para aquilo que ele está falando, para a gente não pegar apenas um texto isolado e fazer dele uma doutrina ou ensinamento, como a gente vê muito por aí. Vai se surgindo as heresias, as falsas religiões baseado em um texto isolado. Então, o princípio da repetição de textos em vários outros capítulos, livros da Bíblia, é Deus agregando, é Deus acrescentando para que a gente possa entender mais e mais. E por último aí, a gente fecha com a chave de ouro sobre a questão da aparência, né? Quando Deus ali ele faz a comparação da figueira com o templo. O templo que tinha aparência de espiritual, mas não tinha nada de espiritual. E aí Deus faz essa comparação com a figueira, amaldiçoando a figueira, porque ela se mostrava frondosa, bastante folhas, mas quando o Senhor foi ver de perto, não tinha fruto, né? Não tinha fruto. A aparência é algo terrível. E, por último, o versículo que você deixou sobre a questão de alguns assuntos que são concentrados na palavra, algumas verdades que são concentradas na palavra. A aula hoje foi muito aproveitosa, muito boa, aprendi muito, e espero que nas próximas aulas, na verdade eu espero que as outras próximas aulas elas possam acontecer no nosso templo, né? Estou saudade dos irmãos, a de percebermos que a comunhão é algo tremendo, né? Eu não sei, alguns irmãos, alguns às vezes estão até confortáveis dentro das suas casas. Eu não estou tão confortável não, né? Eu estou aqui passando pela prova, dando glória a Deus. Está uma coisa terrível, né? Hoje eu passo o dia todo em casa, está uma coisa terrível. Às vezes, quando eu vou no supermercado, né, comprar alguma coisa que falta, né? Para complementar algumas coisas aqui em casa, mas a coisa já está acabando, né? Daqui a pouco eu vou estar ligando para os irmãos para estar mandando pena. Pastor, deixa eu falar um negócio. Pode falar. Eu tô com o dedo aqui, vocês viram?
levantada, tipo assim, ó. É o seguinte, você falou aí, eu lembrei uma coisa aqui, sobre o que o Nivaldo falou. Às vezes, às vezes não, sempre eu penso assim, que Deus, ele também não deixa a gente ficar enganada mesmo em relação às pessoas que estão fingindo essa santidade ou fingindo que é uma coisa espiritual que não é. Igual, por exemplo, às vezes tem igrejas que a gente vai e você vê que é forçado a forma do pastor que está pregando, está forçado, não está verdadeiro, ou a pessoa que está ali ministrando o louvor também, tipo, tá de uma forma, você vê que tipo, não tem nada de espiritual ali. A gente percebe por quê? Porque não flui, por mais que a pessoa tenta passar isso, mas o Espírito Santo não flui naquele lugar, você acaba sentindo que não é isso. Então não é forçado, não adianta fingir isso, não adianta, igual o Nelson falou, é melhor nem ter do que fingir, porque às vezes a pessoa tenta passar, mas vai enganar quem? É algo muito maior do que nós mesmos, então não tem como você fingir, porque Mas o que acontece? a máscara vai cair e a pessoa vai perceber que não tem nada acontecendo. E qual a dificuldade? Certíssima. E qual é que é a dificuldade nessa questão? A dificuldade infelizmente, as pessoas dão mais lugar a emoções e há essa confusão de emoção com o que é espiritual, né? Às vezes hoje as pessoas choram na igreja, as pessoas estão achando que a pessoa tá no céu, Verdade. tá transcendental, como se fosse choro sinônimo de que Deus está manifestando. Né? Há uma confusão, meus amigos presbíteros que estão aqui, irmãos, há uma confusão muito grande da parte dos irmãos, que confunde o que é espiritual com o que é emoção. Tem coisas que é pura emoção, é coisa da alma. Né? E não estou falando que há nada errado nisso, não. O que eu estou falando é que a gente deve tomar muito cuidado, que a gente não pode supervalorizar apenas um culto emocional. E como que é esse culto emocional? Quando é um culto voltado para as nossas ambições, né, para os nossos desejos, né, aquilo que vem somente para massagear o nosso ego. Às vezes, esse culto emocional é esse culto que nos faz pular, esse culto que nos faz chorar, esse culto que nos faz sorrir, mas não faz refletir de como está a nossa condição com Deus, de como está a nossa vida com Deus. É este culto é um culto que não nos leva à mudança, né, que não nos leva a refletir, que é um culto que não trabalha o lado crítico da gente, a gente olhar para nós mesmos e falar assim, como Isaías, quando ele entra no templo, e ele fala que ele vê o Senhor. Hoje o povo vê o Senhor e fala assim, oh, maravilha, que glória a Deus, e pula e tudo mais. Ai, meu Deus, estou vendo. Isaías, quando ele entra no templo, eu sei que puxou um pouquinho aqui, né, o nosso assunto, mas concluindo, Isaías, quando ele entra no templo, nós vamos perceber que ele fala assim, ai de mim, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ai de mim que vou perecendo. Porque Isaías, quando ele vê a Deus, Deus reflete quem ele é realmente. Rapaz, você é um cara miserável, pobre, você é um cara que precisa da minha graça. Então Isaías fala assim, ai de mim que eu estou perecendo. Que eu estou no meio de um povo, habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E eu vou perecendo. Então, assim, o culto espiritual é aquele que trabalha em nós esse desejo, essa vontade de buscar a Deus, buscar a sua palavra, e esse desejo de transformação. Mas não só apenas a transformação do estereotipo, né? A transformação por fora, né? Não só essa aparência por fora, essa mudança de comportamento por fora. Isso faz parte, mas não é isso. Mas essa transformação por dentro, que vai refletir por fora, vai refletir no meu andar, vai refletir no meu pensar, vai refletir no meu agir. Então não adianta eu dizer que sou cristão e viver como mudando. Então eu acho que o que eu percebo hoje, irmãos, é que os cultos eles têm que sair do emocional e entrar para o espiritual, né? De a gente ter o discernimento. É um dom que às vezes as pessoas não buscam de Deus. É o discernir do Espírito, né? Então, às vezes, quando você vai em qualquer lugar e que você percebe que ali é mera
apresentação, é uma mera apresentação, é uma mera, como as pessoas se dizem, né? Um teatro, é fácil de perceber, né? Ninguém é enganado, né? Como diz a palavra, né? Ninguém vos engana, né? Ninguém vos engana. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos. Amém. Então vamos orar para estar encerrando, né? Vou estar fazendo a oração. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais este dia, Senhor, na tua presença, Senhor, estudando, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, ela venha servir de mudança, Senhor, para a nossa vida, Senhor. Nós venhamos, ó Pai, compreender, ó Pai, tudo aquilo, Senhor, através do Teu Espírito, Senhor, para que o Senhor esteja cada vez mais, Senhor, nos enchendo com a Tua bondade, Senhor, nos enchendo com o Teu amor, Senhor, para que possamos, Senhor, buscar cada vez mais a Tua presença, ó Deus. Ó Senhor, que nós possamos, ó Pai, usar destas leis, Senhor, para estarmos estudando a Tua palavra, Senhor, e não vir a cometer erros, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, estar nos refletindo cada vez mais, Senhor, a Tua imagem, ó Pai, porque a Tua imagem é que nos importa, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, centralizar Cristo em nossas vidas, Senhor. Que Ele venha, Senhor, nos encher, ó Pai. Que Ele venha ser formado, ó Pai, gerado, Senhor, em nosso coração, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor venha estar falando aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor. E que essa palavra seja confirmada pelo Teu Espírito Santo ao nosso espírito, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz, ó Pai, e não apenas letras, Senhor, mas que nós possamos ouvir o Teu falar em nossas vidas, ó Pai. É o que eu peço a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Amém, Nes. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Oh, poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Aleluia, Senhor. Ele então virá. Oh, até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.